Pessoas do Reddit que tiveram relações com algum parente adotivo. O que aconteceu? Como você chegou a essa situação? E alguém descobriu? História 1. Sou o produto de uma situação como essa. Mas é ainda mais complicado do que isso. Você sabe como todo mundo tem dois grupos de avós, os pais do seu pai e os pais da sua mãe? Bem, ambos os conjuntos de meus avós se divorciaram quando meus pais eram apenas crianças, e em seguida, o pai de meu pai se casou com a mãe de minha mãe. Tudo isso aconteceu uma década ou mais antes de eu nascer. Meu avô paterno adotou legalmente minha mãe, ela tinha cerca de 9 anos de idade na época, e meu pai foi criado pela mãe dele, e pelos maridos subsequentes dela, em uma casa separada, de modo que meus pais sabiam da existência um do outro, mas não foram criados juntos. Eles se conheceram no final da adolescência, engravidaram, se casaram, se divorciaram alguns meses depois e então eu nasci. Minha mãe já era casada com o segundo de 5 maridos na época do meu nascimento, mas isso é outra história. Acabei sendo adotada por meus avós aos 2 anos de idade. Eles são meu avô paterno e minha avó materna, o que me torna uma espécie de filho da segunda geração, já que eles nunca tiveram filhos diretamente um com o outro, apenas em seus casamentos anteriores. Efeitos colaterais estranhos. Tenho parentesco sanguíneo com os dois lados da família e sou a única pessoa nessa situação, já que todos os outros podem traçar uma linhagem até um ou outro conjunto de avós, mas não os dois. Devido à adoção de minha mãe por meu avô paterno, meus pais eram irmãos legais, e como fui adotado por meus avós, isso me faz subir uma geração, de modo que também sou legalmente irmão de meus próprios pais. E ainda sou meu próprio tio. Nunca cresci com meus pais biológicos de verdade, mas ambos são bisavós de meus filhos. Meus pais adotivos já faleceram, mas o fato de ter sido criado por avós da época da depressão definitivamente contribuiu para uma educação diferente, sem mencionar o fato de ter vivido em um barco durante anos. Novamente, outra longa história. Tive apenas conversas rudimentares com meus pais sobre como foi para eles essa situação. Aparentemente, houve um pequeno tumulto na família, mas tudo deu certo, pois estou vivo, sou bastante inteligente, tenho todos os meus dedos e não tenho carrapatos ou contrações estranhas. O melhor de tudo é que, devido aos encontros na adolescência, eles ainda podem se ver em todas as reuniões de família, casamentos, formaturas etc., mais de 40 anos depois. E essa situação fez com que a distribuição dos assentos em meu próprio casamento fosse uma tarefa quase impossível, pois tenho 3 mães e 6 pais, mãe, madrasta, mãe adotiva, pai, pai adotivo e 4 padrastos. Enquanto eu estava sendo criado até a idade adulta, sempre tive a tendência de agir ou relacionar-me mais como um irmão com meus pais biológicos do que como um relacionamento pai e filho. Mas isso mudou um pouco depois da morte de meus pais adotivos para um relacionamento mais avós e pais. Parece fazer mais sentido e ser mais fácil para meus filhos se relacionarem com eles como avós, já que é isso que eles são pelo sangue. Outros efeitos colaterais estranhos. Fui criado como filho único, apesar de ter vários meios-irmãos, fui criado pelos avós, meus irmãos pelos pais biológicos, e sou o mais novo da minha geração adotada, mas o mais velho da minha geração de sangue. E devido aos múltiplos casamentos na geração de meus pais, alguns de meus meios-irmãos não são parentes dos outros. Um irmão e eu temos um pai em comum, outro irmão, uma irmã e eu temos uma mãe, mas todos os 3 têm pais diferentes. Portanto, sou o mais novo e o mais velho, tenho irmãos, mas era filho único, dependendo de como você encara a situação. As pessoas já me perguntaram como era ter um passado tão estranho, mas lembre-se de que tudo isso aconteceu antes de eu nascer ou de ser muito jovem para saber a diferença, portanto, essa é a minha forma de normalidade. Nunca conheci outra maneira de organizar uma família até começar a criar a minha. Gosto de pensar que fui desejado e amado por tantas pessoas que tiveram que compartilhar. Edit, tantas pessoas pedindo um diagrama. Resposta normal, tenho que fazer isso regularmente. Tentarei fornecer um em breve. Edit 2, parece que minhas brincadeiras causaram confusão. Desculpe-me pela minha tagarelice e capacidade de colocar palavras em um moedor. As pessoas geralmente presumem que algum incesto estranho aconteceu em algum lugar, mas foi tudo claro, apenas estranho do ponto de vista legal. Meus pais não tinham relação de sangue, eram apenas irmãos adotivos, dos quais agora também sou um irmão adotivo. Não, isso não aconteceu no Alabama. História 2. Conheço uma pessoa que engravidou de um homem e depois se casou com ele. Ainda não houve problemas. Depois, porém, a mãe da moça e o pai do rapaz se juntaram e tiveram seu próprio filho.
Portanto, agora o casal original tem um irmão, o bebê tem uma irmã e um irmão casados, mas eles já eram casados antes de qualquer coisa estranha acontecer. Sinceramente, se meus pais fizessem isso, eu ficaria muito irritado, porque ninguém vai acreditar que os filhos se casaram primeiro, então eles serão sempre os esquisitos na história. História 3. Meu irmão e minha meia-irmã tiveram relações. Ambos são casados e têm filhos, e não há nada de estranho entre eles. O que é estranho é que meu pai e minha madrasta incentivaram o ato. Eles queriam que eles ficassem juntos e se casassem. Minha madrasta ocasionalmente fala sobre isso quando está bebendo, como se ainda desejasse que isso tivesse acontecido. História 4. Resumidamente, durante o ensino médio, os pais da minha namorada estavam com problemas, a mãe estava dormindo com outro cara e a família estava em situação difícil. Então, a resposta do pai foi ir atrás da minha mãe solteira. Quando dei por mim, o pai da minha namorada estava tendo um caso com a minha mãe, enquanto a mãe da minha namorada estava tendo um caso com uma antiga paixão, eles estavam saindo juntos em encontros duplos e a minha namorada e eu, de repente, éramos irmãos adotivos não oficiais. E sim, foi estranho, embora não tivesse nada a ver conosco. Felizmente, isso não durou muito tempo. Talvez um mês. Sua mãe e seu pai se reconciliaram e as coisas voltaram ao normal. Houve uma noite em que todos foram ao apartamento da minha mãe com vinho, todos nós bebemos, a mãe e seu paquera foram para um hotel, minha mãe e o pai foram para a cama, e então a namorada e eu fomos para a cama. Isso foi estranho. Isso conta? História 5. Estudei no ensino médio com duas meninas que foram melhores amigas durante a maior parte de suas vidas. Na 11ª série, uma das meninas começou a dormir com o pai da outra, pai mais velho também, não um pai jovem, se isso for importante para você, e depois começou um relacionamento com ele. Como ela tinha 16 anos, isso era tecnicamente legal. Foi mortificante para a filha porque era uma cidade pequena e todos sabiam. Isso destruiu a família e a amizade deles. Foi horrível testemunhar isso. Sei que não é exatamente o que o OP pediu, mas a pergunta me fez pensar nisso. História 6. Meu pai tinha começado a namorar depois de um divórcio complicado e, depois de ser muito discreto sobre suas atividades por alguns meses, decidiu me apresentar à família de sua namorada. Todos nós viajamos para a casa de campo de um parente e fizemos uma grande festa. O vinho foi servido com muita liberalidade. Por fim, ficamos apenas eu e a filha da nova namorada. Estávamos nos dando muito bem a noite toda e, a essa altura, ambos estávamos bastante bêbados. Eu me levantei, decidindo que já havia me divertido o suficiente por uma noite, e lhe dei um beijo de boa noite. Uma coisa levou a outra, e dormimos juntos. Isso continuou por alguns meses. Não sei se papai chegou a entender por que eu estava sempre tão animado para visitar a casa da namorada dele, mas eu estava lá em um piscar de olhos se o convite fosse feito. 6 ou 7 anos depois, papai se casou com sua companheira. Fui padrinho do noivo. Agora gosto de dizer, nunca tive relações com minha irmã em jogos de eu nunca. Não me arrependo nem um pouco. Estávamos na adolescência e agora somos bons amigos. Edit, caramba! Sei que tudo isso se parece muito com o enredo de um certo tipo de vídeo encontrado online, mas acho que milagres ainda podem acontecer. História 7. No ensino médio, uma de minhas amigas íntimas perdeu a virgindade com seu meio-irmão de 30 anos e começou um relacionamento com ele. Eles não cresceram juntos. Eu sempre achei que ele era um pouco desleixado e que a estava aliciando, tínhamos cerca de 16 anos. O fato é que eles ainda estão juntos, 15 anos depois, com um filho e tudo mais. Mas isso realmente separou a família deles por um tempo. História 8. Já fiz o ato com minha sogra uma vez. Ainda me sinto sujo quando penso nisso. Na época, eu estava separado da minha esposa, em processo de divórcio, e fui à casa da minha sogra para ajudá-la a mudar alguns móveis. Depois de ajudar, acabamos nos sentando e tomamos alguns coquetéis e conversamos sobre minha separação com a filha dela. À meia-noite 6 drinks depois, de repente, eu a vejo com a calça jeans até os tornozelos e curvada sobre a mesa da cozinha. Juro que até hoje não sei quem deu o primeiro passo ou como as coisas chegaram a esse ponto. Foi uma loucura. No dia seguinte, ela me liga e joga a carta do "bebi tanto que nem me lembro da noite passada". Eu entendi. Sei que foi a maneira que ela encontrou de fingir que nada aconteceu e eu estava perfeitamente de acordo com isso.
Eu a vi várias vezes depois disso e nenhum de nós agiu de forma estranha. Apenas apagamos o registro e agimos como se nada tivesse acontecido. Na época, eu tinha cerca de 30 anos e minha sogra tinha cerca de 50. Nunca contei a ninguém até agora. História 9. Quando eu estava no ensino médio, tinha uma queda por uma garota, tínhamos 16 e 18 anos, que estudava em uma das escolas próximas a mim. Alguns anos depois, 19 e 21, o tio dela começou a namorar minha mãe, eles se casaram e essa garota basicamente se tornou minha prima. Eu ainda tinha sentimentos, mas nunca daria certo. De qualquer forma, passados mais alguns anos, agora temos 25 e 27 anos, eu estava na casa dela para o seu aniversário de 25 anos. Nós dois ficamos ridiculamente bêbados, e eu desmaiei na lavanderia dela, em um colchão de reserva. Acordei às 4 horas da manhã e fui até o quarto dela, que ficava no porão, a lavanderia era ao lado. Ela acordou quando eu estava procurando meu suéter para ir para casa. Ela me disse para não ir embora, queria que eu ficasse, queria que eu fosse para a cama com ela. Eu fiz isso, nós nos abraçamos um pouco e eu fiquei um pouco mais sensível. Ela começou a me beijar, nos beijamos por um tempo, e eu tirei a maior parte de suas roupas. Não tivemos relações, apenas nos beijamos, nos tocamos e nos abraçamos por um tempo. Nada mais aconteceu desde então e ela tem um namorado agora, e eu tento não falar com ela com muita frequência porque ainda tenho sentimentos fortes por ela, só não quero atrapalhar ou complicar as coisas para ela. Ela está feliz com seu novo namorado e isso é suficiente para mim. História 10. Tive um caso com minha ex-cunhada até recentemente. Eu me separei da minha ex quando ela me traiu em 2011, e efetivamente cortei o contato com esse lado da família, inclusive com a cunhada. A minha cunhada nunca esteve do meu lado ruim, mas foi mais fácil excluí-la e encerrar o assunto do que tentar remover cirurgicamente todos os outros, exceto ela. Ela não era um modelo, mas também não era feia. Ela e eu nos dávamos bem durante meu casamento porque nos casamos em meio à insanidade. Avançando para o ano passado. Descobri que o ex-cunhada, a essa altura, já estou divorciado há muito tempo, e o irmão da ex-mulher se separaram porque a ex-cunhada começou a ter relações com alguém pelas costas dela. Acho que a traição era de família. Eu a desbloqueio e entro em contato. Já passei por isso e sei como lidar com a família no tribunal, então pensei em ajudar. Encontrei-me com a ex-cunhada, ajudei-a a fazer algumas coisas, o ex-cunhado não deixou nada para ela, nem mesmo um carro, depois voltei e saímos juntos. Começamos a beber, algumas coisas surgiram uma sobre a outra e, quando dei por mim, estávamos no quarto realizando o ato. Nós nos encontramos algumas vezes até cerca de um mês atrás. Ela encontrou um cara com quem quer namorar, então parei de ser seu plano B. Ninguém descobriu e tenho certeza de que seria uma merda se alguém descobrisse, daí o motivo da postagem. Edit, nunca recebi tantas respostas a uma postagem antes, por isso estou respondendo lentamente. Não verifiquei a postagem hoje, portanto, perdoe-me pelas respostas tardias. Edit 2. Para esclarecer, minha ex-esposa tinha um irmão. A ex-esposa dele e eu dormimos juntos depois de ambos os divórcios. História 11. Os pais são divorciados, e meu pai agora mora com sua segunda esposa e o filho e a filha dela, Kate, que é um ano mais nova do que eu. Eu e Kate realizamos o ato algumas vezes nos últimos 2 anos. A primeira aconteceu em um feriado em Corfu, quando tínhamos 18 anos. Ela estava muito bonita de biquíni, eu estava bem, suponho. Houve um clique entre nós, e começamos a flertar. Fomos a uma boate local uma noite sem os pais, perdemos o irmão dela que conheceu uma garota, eu e Kate voltamos caminhando pela praia, já era meia-noite. Acabamos dando uns amassos na areia, mas de vez em quando passavam pessoas, então voltamos para o hotel e eu entrei sorrateiramente no quarto dela. Conseguimos fazer isso mais algumas vezes no feriado, mas o irmão dela meio que ficou sabendo e me perguntou se eu sentia algo por ela, o que eu neguei e ele me advertiu. Ele é mais velho e maior do que eu, então eu e Kate não fizemos mais nada. Mas, desde então, surgiram algumas oportunidades que aproveitamos. Mas meu trabalho e o dela se chocam e, com a família por perto, é raro termos tempo a sós. Não sei se isso vai dar em alguma coisa. Espero conseguir minha própria casa este ano, talvez isso nos dê mais chances ou talvez devêssemos parar, pois vejo que isso pode causar problemas, acho que nós dois sabemos disso. História 12. Sou o mais velho de 3 irmãos, nossos pais são divorciados desde que eu tinha 6 anos,
E nosso pai se casou novamente com uma mulher que tinha 3 filhos de um relacionamento anterior, sendo o mais novo 1 ano mais velho do que eu e o mais velho 8 anos mais velho. Costumávamos ficar na casa do nosso pai a cada 2 finais de semana e os 3 meio-irmãos mais velhos ficavam por perto, mas como 2 deles usavam muita planta verde e meu pai nunca os deixava fumar em casa, eles geralmente nos deixavam à vontade e nós os víamos de manhã e à noite. Nosso pai era um bom pai, embora um pouco distante. Quando eu tinha 16 anos, andava com as pessoas erradas e facilmente enganava meus pais dizendo que estava na casa de um amigo quando, na verdade, estava sendo um otário com outros otários. Em um fim de semana, estava na casa do meu pai e um amigo me deixou lá por volta da 1 da manhã. Eu estava bêbado, então entrei sorrateiramente, mas encontrei o meio-irmão mais velho na sala da frente assistindo a TV. Ele também tinha bebido algumas cervejas, então ficamos relaxando e passando os canais para assistir a qualquer porcaria que pudéssemos encontrar. Também devo mencionar que, nesse momento, ele estava em um relacionamento ruim com uma garota, eles terminavam, voltavam a ficar juntos, terminavam etc. E um dia ela anunciou que estava grávida, o que eu acho que eles pensaram que resolveria tudo, mas, como todos previram, só piorou consideravelmente as coisas. De qualquer forma, lembro-me de termos conversado sobre ela e como ele estava infeliz, e eu estava compartilhando minhas histórias sobre caras idiotas. Ele continua passando os canais e chega a um canal de conteúdo adulto. Fiquei surpreso com isso e não queria assistir, então disse a ele que iria para a sala de jogos, basicamente uma garagem convertida, que tinha um bar e uma mesa de sinuca etc. Ele me acompanhou, tomamos mais bebidas e começamos a jogar sinuca. Não me lembro o que levou a isso, mas basicamente acabamos nos beijando e fazendo sexo na sala de jogos. Lembro-me de pensar que, embora não tivéssemos nenhum parentesco de sangue, foi muito estranho e eu não queria que acontecesse de novo. Depois de me limpar, cambaleei de volta pela casa e disse que ia para a cama. Na época, eu dividi o quarto com minha irmã mais nova, ela tinha 13 anos na época, então sempre ficava quieto quando voltava tarde, mas quando dei por mim, ele estava batendo na porta do quarto e dizendo meu nome. Não consigo enfatizar o suficiente quanto isso teria sido bizarro para qualquer um deles, e eu estava me cagando de medo de sermos pegos. Cheguei à porta, disse a ele que ficasse quieto e fosse dormir. Voltei para a cama, mas o maldito idiota abriu a porta, entrou e continuou dizendo meu nome. Pulei da cama e o empurrei para fora da porta com medo de acordar minha irmã, mas já era tarde demais. Ela estava meio dormindo e começando a se sentar, então voltei para ela e disse que o meio-irmão estava dormindo, mas ela ficou estressada e começou a chamar o nome do meu pai. Acho que foi isso que fez o meio-irmão voltar à realidade, pois me lembro dele correndo para o quarto e fechando a porta como um maldito ninja. Papai acordou e eu fui repreendido por estar bêbado, mas não fomos pegos. Não era estranho entre nós, mas eu me senti estranha depois que a ex-namorada dele teve o bebê e continuou a trazê-lo para cá, meu agora sobrinho adotivo. Achei que seria o fim, mas alguns meses depois, entrei em uma situação ainda pior com um namorado abusivo, que eu achava que amava, etc. E acabei contando a ele essa história porque, se você me ama, vai me contar todos com quem dormiu, e ele ameaçou contar ao meu pai se eu não contasse. Lembro-me de me sentir mal e, em lágrimas, gaguejei ao telefone para meu pai. Depois de garantir a ele que eu não havia sido pressionada a fazer isso e que só havia acontecido uma vez, ele me apoiou incrivelmente. Lembro-me de ele me chamando de maluca e basicamente dizendo que ele não pode julgar, ele teve um caso com a atual madrasta quando estava com a minha mãe. Ele me disse que nunca contaria para a madrasta ou para qualquer outra pessoa e, até hoje, não tenho ideia se ele chegou a contar alguma coisa para o irmão adotivo. Na verdade, não vejo mais o tal meio-irmão e, quando vejo, é tudo muito normal. Felizmente, agora estou em um relacionamento muito feliz, depois de eliminar as pessoas horríveis da minha vida, e fui muito rápido em reconstruir o relacionamento com minha mãe e meu pai. História 13. Minha mãe biológica morreu quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Meu pai se casou novamente cerca de 2 anos depois com uma mulher que tinha uma filha da mesma idade. Nós nos dávamos muito bem na maior parte do tempo e os anos se passaram sem que nada acontecesse. Quando nós dois tínhamos 13 anos, minha madrasta sofreu um acidente de carro e morreu quase que instantaneamente. Todos nós sofremos muito com isso, especialmente meu pai. Ele começou a beber e a não ser muito paternal conosco, estava deprimido e raramente falava conosco, o que fez com que minha meia-irmã e eu nos sentíssemos desanimadas e sem amor. Uma noite, acordei com o som da minha meia-irmã chorando e fui até o quarto dela para confortá-la e acalmá-la.
Nós duas acabamos chorando juntas e ficamos nos abraçando por um longo tempo. Eu a beijei e fui embora, mas, por algum motivo, não sei bem porquê, continuamos nos beijando por um tempo. Por fim, acabamos realizando o ato. Não sei realmente por que fizemos isso. Nunca tínhamos sentido atração um pelo outro antes e certamente nunca planejamos ter relações. Acho que nós dois apenas gostamos da ideia de estar perto de alguém. Não sentíamos o toque de alguém que amávamos há tanto tempo, que acho que era apenas uma forma de lidar com a situação. No total, tivemos relações provavelmente 14 ou 15 vezes em um período de cerca de 2 anos. Depois disso, simplesmente paramos. Não sei bem porquê. Acho que superamos a sensação de não sermos amados. Ninguém sabe, pelo que sei. Isso nunca afetou negativamente nosso relacionamento, e não é estranho entre nós. Foi apenas algo que aconteceu. História 14. Meu colega de quarto da faculdade trabalhava em um supermercado. Ele estava comendo a gerente casada de seu departamento por alguns meses. Em seguida, começou a sair com uma garota de sua classe e depois começou a namorar. Ele terminou o namoro com a gerente. Em algum momento, ele e eu fomos a uma boate. No caminho de volta para casa, ele foi parado para fazer uma vistoria por dirigir embriagado. Ele estava sóbrio e deu uma bronca no policial que estava sendo um idiota. Resumindo a história, ele foi jantar com a namorada e conheceu os pais dela. A mãe dela era gerente e o pai era o policial. Sei que eles se separaram logo depois. 20 anos depois, ainda brincamos sobre isso quando nos reunimos. História 15. Minha mãe e meu pai haviam se divorciado depois que ela estava traindo o pastor da nossa igreja. Pouco tempo depois, meu pai se casou novamente. Estamos falando de menos de 8 meses. Minha nova madrasta era também a mãe de uma grande amiga minha. Nós praticamente crescemos juntos, pois meu pai e ela também eram amigos desde o ensino médio. Minha amiga era 7 meses mais velha do que eu. A situação já era estranha, pois eu tinha uma queda pela filha dela há algum tempo. Acontece que ela também tinha uma queda por mim. Acabamos namorando escondido aos 13 anos e passamos a ter relações com bastante frequência. A madrasta nos pegou no flagra quando tínhamos 17 anos. Surpreendentemente, ela nem ficou chateada. Ela apenas nos deu a conversa habitual sobre relações adultas e se certificou de que estávamos usando preservativos. Ela também começou a usar anticoncepcionais. Ela nunca contou ao meu pai. Paramos o relacionamento quando fomos para faculdades diferentes, mas ainda mantínhamos contato. Após cerca de 5 anos de crescimento e estando em estados diferentes, acabamos nos visitando e reiniciamos o relacionamento há cerca de 1 ano. Sim, meu pai está ciente do relacionamento agora, embora ele reconheça que presumia que as coisas estavam acontecendo de qualquer maneira, mas não se importava, pois não éramos parentes de sangue. Além disso, agora estou noivo de minha meia-irmã. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!